Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de uma visão geral de como é que faz uma casa aqui nos Estados Unidos. Uma casa independente se ela é de baixo padrão ou se ela é considerada uma casa de luxo. O que eu estou falando é uma casa com estrutura de madeira, tá? Como é que faz esse tipo de metodologia construtiva aqui nos Estados Unidos? Não é um vídeo de mostrar dimensionamento, nem falar de critérios construtivos, se está de boa qualidade ou se está ou qualquer outra informação. É mais a critério de conhecimento e de entendimento, como é a etapa por etapa de que acontece esse tipo de construção aqui nos Estados Unidos. Como é que é passada a instalação, como é que é feito o isolamento térmico e acústico, que tipo de madeira é utilizado, como é que faz a estruturação da madeira, como faz a fixação da madeira, da estrutura de madeira, da caixa de madeira com a fundação em concreto armado, tá? Como é que faz o acabamento, como é que faz esse isolamento, enfim. Então a ideia é dar essa visão geral, que é a curiosidade de muitas pessoas no Brasil, principalmente quando a gente ainda está fazendo uma metodologia construtiva em cima de alvenaria. Então a alvenaria é muito quebra-quebra, é muita sujeira, é tempo que demora, é mão de obra que se joga fora. E aqui não, aqui é uma sistemática que você faz uma casa em torno de 4 a 6 meses, uma casa de térreo e primeiro andar. Aqui nos Estados Unidos, eles não perdem tempo fazendo escavação como a gente faz no Brasil, para fazer sapata corrida, para fazer qualquer outro elemento de fundação, de sapata isolada, para subir colunas e pilares, enfim. Tudo isso aí que dentro do tamanho de uma casa, vamos supor assim, uma casa padrão de 250 metros quadrados, que é esse tipo de casa que a gente está mostrando aqui hoje, ele seria ali mais ou menos ali, você teria pelo menos ali um mês e pouco de fundação. E a fundação aqui eles fazem em 15 dias. Então, nada mais é do que eles pegam o terreno, eles aterram o terreno até a cota ideal que eles têm de projeto e sobre esse aterro, eles fazem uma laje de radier, tá? Então, claro que vai ter uma escavação ali, mas é para passar tubulação, não para fundação, execução de fundação. E aí, sobre esse radier, ele passa toda a instalação, faz deixa essas esperas de instalações e faz todo o radier plano e nivelado e polido, porque já fica com a etapa de construção finalizada. E aí com isso ganha-se muito tempo construtivo, ganha-se muito tempo em mão de obra, tá? Aí você consegue controlar melhor a sua construção. Então vou mostrar para vocês agora os elementos que fazem essa união dessa fundação com o que vai vir de madeira e como é que essas instalações elas saem do radier para que faça todo o complemento da estrutura e deixem a casa pronta no final. Aqui a gente pode ver esse elemento, essa chapa, tá? Essa chapa ela é colocada aqui e ela é fixada dentro dessa viga de bordo para fazer a fixação do elemento de madeira que vai vir para poder encaixar aqui, tá? Essa abertura aqui, esse canto é o canto de garagem. Então aqui vão ter várias peças verticais de madeira que vai fazer a coluna disso aqui. E isso aqui vai ser colocado para pregos aqui para fixar na madeira. Então esse elemento ele é importantíssimo nesse método construtivo, nesse sistema construtivo, para evitar esforço de vento, que a gente chama aqui do uplift, para evitar que essa estrutura ela movimente, tá? Ela tem a sucção. E aí esse desnível aqui é porque a casa toda ela é feita num nível único, e aí a garagem tem esse rebaixo, e aí tem que fazer essa viga de bordo para que a madeira ela venha toda no mesmo nível. Aqui é um outro elemento que a gente usa também para fazer essa fixação da estrutura com a madeira, tá? Geralmente, dependendo do tipo do esforço e da intensidade do esforço, nós vamos usar 3, 4, 5 elementos desses que vão fixar na parede, tá? E aí esse elemento ele é importantíssimo também porque vai auxiliar nesse esforço de uplift. Continuando aqui essa parte estrutural, a gente tem esse desnível, né, como eu falei. No contorno do radier geralmente é colocado uma viga de bordo. Por quê? Porque geralmente a gente tem esforços maiores na borda, e para evitar aquelas fissurações, aquelas trincas que a gente já vê de forma mais comum, vamos dizer assim, na engenharia. E aí chama a atenção aqui de uns detalhes. A gente tem aqui a entrada de água da casa. Aqui tem aqui vermelho e azul. Então aqui é a marcação da água quente e da água fria. Uma coisa interessante é esse relógio medidor de pressão, tá?
Então esse relógio ele é colocado a cada momento que vai construindo a casa. Para quê? Para garantir que a pressão da água ela não está sendo perdida. Então isso eles conseguem monitorar durante o método do processo construtivo de que a pressão ela está contínua, que não tem vazamento, que está tudo certo, e aí eles vão continuando. Porque eles não gostam, eles não têm a sistemática de fazer verificação no final da obra. A verificação ela é feita etapa por etapa, tá? Um outro detalhe construtivo e da área estrutural, eles fazem aqui como a gente faz piso de quadra. Então eles fazem, depois da execução dessa laje de radier, eles fazem essa junta seca para evitar a fissuração no piso, né? E aqui a gente vê todas as demais instalações, as partidas dela feitas, ela tem que ser marcada com um topógrafo, é a melhor forma de fazer essa marcação. E aí esse topógrafo vai marcar a posição de saída de esgoto, de entrada de água, tudo direitinho de acordo com as paredes. E quando vier para colocar as paredes, vai coincidir que esses pontos fiquem nas paredes de forma correta. E agora nós vamos ver a continuidade desse sistema, como é que a estrutura de madeira encaixa nesse radier, como é que são os próximos passos dessa construção, o que é que vem depois, como é fixada a parede nesse radier. Então são detalhes assim bem objetivos e bem claros para que todo mundo possa ter um entendimento de como funciona uma construção aqui nos Estados Unidos. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a parte interna, tá? Como é que encaixa a parte da fundação com essa parte interna, tá? Aqui a gente tem as estruturas que a gente chama aqui de 2x4, que são 2x4, né? São peças de madeira, né? Que a gente chama aqui como se fosse vigas, que a gente chama no Brasil, só que elas são utilizadas na parte vertical. Esse espaçamento entre eles, isso aqui é dimensionado, dependendo da força de vento, tá? Isso aqui pode ser a cada 36 centímetros, pode ser a cada 40 centímetros, a cada 56 centímetros, são os padrões que a gente utiliza aqui. Um grande detalhe na construção americana é que tudo é padronizado, até a área de quarto, dimensões de quarto, de banheiro. Por quê? Porque isso facilita até na questão da montagem em relação a móveis, tá? Então aqui a gente pode ver aqui embaixo como foi feita a fixação, como é feita a fixação da alvenaria ou da parede em madeira, da estrutura de madeira com o piso, a estrutura de concreto armado da laje de radier. Então aqui são parabolts, esses parabolts eles são dimensionados e eles são espaçados aqui nesse caso a cada 40 centímetros aproximadamente, tá? Primeiro a gente coloca uma viga, uma peça dessa de 2x4, ela pode ser 2x6 também, depende do esforço. Então se essa peça for 2x6, essa aqui também será 2x6. E é uma peça que a gente usa para fixação desse elemento, tá? E para início e fixação da estrutura de madeira. Esse elemento aqui é uma placa de madeira que a gente chama aqui como se fosse um plywood, vamos dizer assim, que ele é para a parte externa, ele tem uma durabilidade muito grande. Então essa madeira ela é só utilizada na parte externa. Na parte interna aqui, quando fizer o fechamento, ela é o drywall que a gente conhece normal no Brasil, tá? Essa parte verde aqui é um tratamento que faz para a questão de umidade e de insetos, para prevenção de insetos e qualquer agressividade que possa ter na madeira, tá? Aqui a gente vê como foi mostrada a saída na fundação, a gente vê a marcação vermelha e azul, água quente e água fria, né? E aqui a tubulação que vem da fundação. Aqui é a entrada de água. A água aqui ela vai ser aquecida nesse condomínio através de gás, instalação de gás. Então essa daqui vai ser a entrada. Então aqui, e essa fixação do buraco aqui na peça de madeira, ela é aquela espuma expansiva, tá? Que a gente usa. Então ele faz a fixação aqui, depois aqui entra o revestimento de isolamento térmico e acústico e depois vem a placa de drywall. Uma coisa interessante aqui é a instalação. As instalações aqui, eles não usam o eletroduto como a gente usa no Brasil, tá? Então eles são muito similares a cabo PP que a gente usa no Brasil. A fiação está aqui dentro de cobre, tá? E ela é simplesmente passada diretamente na estrutura. Quando ela é passada de forma transversal, apenas faz um buraquinho com a furadeira e passa a tubulação.
pô, e passa os cabos, tá? Então esse cabo vem passando e quando precisar fazer a fixação dele, usa a mesma espuma expansiva, tá? As caixinhas de eletroduto ou de conduíte, as caixinhas de passagem, elas são fixadas com parafusos, tá? Ou pregos, e ela fica aqui fixa e aqui fica presa na madeira, tá? Um ponto interessante aqui para mostrar também é que nada é diferente do que a gente faz no Brasil. A gente usa aqui os próprios projetos na parede. Então a sistemática e a forma de fazer é a mesma. Não vai mudar em relação ao que a gente faz no Brasil. Apenas muda a forma construtiva. Aqui dentro, né, da casa, a gente pode ver o seguinte. Você já tem toda a marcação das paredes feitas com a mesma peça vertical, tá, da madeira. E aqui a gente vai colocar, né, a formatação, a forma construtiva, a gente vai colocar aqui no caso um drywall de um lado e do outro, tá? Fazendo isolamento térmico e acústico dentro antes de fazer esse fechamento. Então na parte interna não tem aquela madeira que fica própria para usar para o lado externo. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, tá aqui o isolamento térmico, né, e acústico que é lã, tá? Então coloca essa lã e aí depois aqui agora vem com o drywall e faz esse fechamento, né, para depois vir com o acabamento de pintura, tá? Um detalhe importante, nessa etapa é onde são colocadas as janelas. Essas janelas já vêm prontas, padronizada, como eu falei, a importância de padronizar tudo dos Estados Unidos para eles é levado muito a sério. E aí vem com a espuma expansiva para fazer todo o fechamento no entorno da janela, para não ter problemas de espaço ali e você ter um problema de acúmulo de insetos ou passagem de água, etc. Tá? A gente pode ver aqui também toda essa parte aqui, ó, das instalações passadas, os cabos direto, como eu falei, não usa eletroduto nem conduíte como a gente usa no Brasil. E quando a gente tem mais de uma prumada, vamos dizer assim, eles usam esse clips aqui, que é para separar, né, os cabos um do outro. E se você precisar fazer uma identificação, fica mais fácil de identificar, né? E aqui as caixas de passagem parafusadas na estrutura de madeira e aí depois é só fazer o fechamento. Então é um sistema muito rápido, muito eficaz e que não tem sujeira. Você observa assim que eles não têm aqui, por exemplo, um coletor de entulho, não tem. Então ele tem um coletor de entulho para cada 10, 15 ou 20 casas que eles estão fazendo, tá? Uma curiosidade, uma coisa diferente que eu acho muito interessante, principalmente quando a gente tem aquela comunicação de obra que o funcionário ele não sabe ler projeto ou tem dificuldade nesse ponto, eles fazem a marcação com spray no piso de toda a instalação que vai ficar aérea. Então aqui, esse círculo representa uma luminária. Essa parte aqui mais retangular é a saída de ar do ar-condicionado. E quando a gente tem uma marcação mais quadrada no chão, ela é o retorno do ar-condicionado. Então a gente vê que em cima já está o ponto de luminária e o ponto de ar-condicionado também. Então uma forma de quem não tem tempo, por exemplo, e quer passar rápido uma obra, quer fazer a marcação, eu já fazia isso no Brasil com spray para marcar ponto de água e esgoto na parede. Mas essa daqui é uma forma da gente marcar outro tipo de instalação no piso, tá? Agora vamos ver aqui uma outra parte continuando esse processo construtivo. Aqui vocês podem ver que tem todo o sistema de isolamento já praticamente passado, tanto nas paredes quanto no teto, tá? Boa parte já está executada. Observa também a espessura desse revestimento ali no teto, tá? Então não é uma coisa de qualquer jeito, vamos dizer assim, tá? Então é um volume razoável de isolamento. Isso para garantir, porque no inverno a gente tem baixíssimas temperaturas e no verão a gente tem a questão da climatização que auxilia nisso, tá? Aqui estão as placas de drywall que vão ser usadas para esse fechamento. E eu queria chamar a atenção aqui dessa ilha. Essa é a ilha aonde vai ficar a bancada de cozinha. Então observa que ela vai ter contato com água, então ela está toda com tratamento especial, que é essa pintura verde para a questão de umidade, de qualquer agressividade que possa existir. Aqui estão os pontos de água fria, água quente e esgoto, tá? Aqui toda a parte de instalação passada. E aqui, o que é que eles fazem aqui? Eles colocam uma estrutura de madeira, tá?
e faz esse acabamento, vamos dizer assim, faz esse fechamento. Depois ele vem com o móvel e faz o encaixe. Então quem faz a finalização desse elemento conjunto é o móvel da cozinha. Então essa estrutura ela fica assim, vai colocar piso, vai colocar um monte de coisa aqui antes e depois vem com o móvel e faz o arremate inteiro. E aí, para ficar bonito, para sair uma foto bonita no final, vem o tampo de granito e dá esse arremate. Então não tem nenhuma estrutura pesada, não tem coluna, não tem nada para suportar isso. Quem suporta a estrutura da ilha é o móvel. Agora a questão dos banheiros. Uma coisa muito interessante que eles fazem aqui nos Estados Unidos. É colocado a área molhada de banho, banheira ou a área de chuveiro. Ela é uma peça, vamos pensar assim, é como se fosse uma fibra de vidro que a gente compra no Brasil pronto. Então eles chegam aqui e encaixam nos ambientes. Daí a importância novamente dos espaços serem padronizados. Tá? Então quando a gente padroniza, você consegue fazer uma escala de produção. Então a escala de produção, isso tudo vai refletir em custo no final, reduzindo mão de obra. Então aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a casa ela está praticamente crua, mas já está com a banheira instalada e com a área do banho instalada. Então a gente vê aqui a área de banho, está aqui. Por que ele fica com água? Primeiro, para proteger o piso, para não cair uma ferramenta, para não cair nada e danificar. E ao mesmo tempo está fazendo o teste de estanqueidade para garantir que não tem vazamento. Tá? Então esse elemento é colocado, vem a madeira de fechamento. Aqui nessa área molhada não usa drywall, é a madeira, mesmo madeira de revestimento externo, e aí sobre essa madeira faz a fixação do revestimento que o proprietário escolher. E aqui está a banheira com a mesma metodologia, também cheia d'água, numa obra que ainda está muito crua, mas que eles têm um certo zelo de levar até o fim sem maiores danos. Aqui é a madeira vista do lado de fora, a madeira que tem alta durabilidade, que pode ficar exposta a sol e chuva, que não vai danificar, que tem um tempo de vida muito longo, tá? E sobre ela é que faz o revestimento externo. Então não tem nenhuma mágica, não tem nada de emassar, de pintar ou de corrigir com massa acrílica para corrigir reboco ou coisa do tipo, não. É simplesmente esse elemento aqui e sobre esse elemento a gente coloca o material de revestimento final. Nesse caso aqui, esse revestimento utilizado é um revestimento que ele parece uma madeira. Você pode observar que ele tem as nervuras, as ranhuras como se fosse uma madeira, mas ele é um material cimentício, tá? Então ele pode ficar exposto sem problema nenhum. Então ele aqui, ele pode vir já na cor que você quer de projeto, ou ele pode vir cru, e aí você faz a pintura. Esse daqui, a cor é desse projeto. Então sobre isso aqui, depois é só aplicar uma pintura na mesma tonalidade, e aí você vai ter o acabamento final. Como é que esse elemento ele é fixado? Observa aqui que tem como se fosse um encaixe, tá? Então passa uma madeira sobre a outra. Então ele coloca a primeira, parafusa aqui ou prego. Geralmente é prego com pistola de compressor. Então prego e aí vem com o outro elemento por cima, cobre o prego da de baixo e assim vai sucessivamente, e aí os pregos não ficam expostos. Se precisar fazer uma manutenção, é só arrancar a peça e aí faz a manutenção, coloca novamente e parafusa novamente. Então é um elemento fácil de desmontar, tá? E de fácil montagem também. Isso aqui é muito rápido de fazer. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco o entendimento de uma forma simples, objetiva. É como a gente brinca, né, na velha escola, né, que a gente chama de old school, né, engenharia old school, de uma forma simples e reta de como se faz uma construção de casa aqui nos Estados Unidos. Independente se ela é de baixo padrão ou de alto padrão, essa é uma metodologia que é muito utilizada aqui nos Estados Unidos. Tá? Claro que depende também do estado e da região que você está, por causa do acesso ao material. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, espero que tenham aprendido alguma coisa. E se vocês estão gostando dessa pegada, vamos dizer assim, né, mandem mensagem, deixem comentários, curtam o vídeo, porque isso vai ser um feedback bom para que eu possa continuar fazendo vídeos similares ou até, dependendo da sugestão de vocês, tentar atender ao que vocês queiram aprender.
Até o próximo vídeo.